Programa Magnífica, esse nosso encontro de cada semana. Um encontro que nos leva sempre a contemplar, a partir da imagem de Nossa Senhora Aparecida, melhor, a partir de Maria de Nazaré, a gente vai refletindo sobre vários assuntos da nossa vida, da nossa devoção, da nossa piedade, da teologia, da arte. Então, esse é o momento em que, junto com Nossa Senhora, a gente reza esse Magnífica tão bonito, esse hino de agradecimento que Nossa Senhora fez a Deus por tudo que havia realizado nela. E hoje a gente quer conversar um pouquinho a partir do grande tema vocacional deste ano: vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. E eu convidei então a irmã Maria Rita das Mensageiras do Amor Divino. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, Padre Ulisses, e todos aqueles que nos acompanham. Irmã Maria Rita, ela é formada, melhor, é doutora em teologia, não é mesmo, irmã? Pela PUC de Paraná? Isso, então. Então é alguém que nos ajuda a refletir também teologicamente e ao mesmo tempo é uma missionária, com esse nome mensageira, ela é missionária do amor divino. E nós vamos conversar um pouquinho então, Maria Rita, exatamente sobre esse grande tema deste ano, mas que vai ser também o tema da novena, a padroeira deste ano, né? Nós colocamos como tema da novena Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Já colocamos em forma de invocação, né? Para que Nossa Senhora possa nos ajudar exatamente nisso. Aí eu lembro para você que a gente vai tratar também desse mesmo assunto quando fizermos aquela semana bíblico-mariológica que realizamos todos os anos antes da novena. Neste ano vai ser de 12 a 15 de setembro, é aquele momento de reflexão que a gente faz à noite, não é mesmo? Sempre a partir das 7h30 da noite, e vamos novamente tomar esse tema. Então é a oportunidade de você poder vivenciar aquilo que foi proposto pela Igreja do Brasil, pela CNBB, para que seja um ano que a gente olhe esse aspecto da vocação. E é claro que, para falar com a irmã Maria Rita, vai ser muito interessante, antes de mais nada, saber a caminhada vocacional dela. Como que a Maria Rita se transformou em irmã Maria Rita? Quem que andou chamando você, Maria Rita? De onde vem essa vocação, essa graça, essa missão? A minha vocação ela foi forjada a partir do momento das catequeses em preparação ao sacramento do Crisma, bem naquela fase do entre os meus 15 e 16 anos. Em que cidade? Eu sou de Piranguinho, Minas Gerais. Eita, mineirinha! Exatamente. Então, durante a catequese do Crisma, né, onde nós éramos convidados a estar engajados nas pastorais, nas comunidades da paróquia, então eu senti esse convite do Senhor, por que não doar a minha vida completa a Ele? Sim. Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha entre 15 e 16 anos. Ah, que bom. E gostava muito de ouvir a Rádio Aparecida. E ouvindo, né, o programa Você Também é Chamado, foi me ajudando, né, ao discernimento da minha vocação, né? O que era esse negócio de vocação? Como também doar a sua vida. E uma congregação que sempre me chamou a atenção era as Mensageiras, a partir da sua espiritualidade, encarnação, redenção e Eucaristia. Eu acho que eu conheço essa espiritualidade. Acho que... É a espiritualidade da copiosa redenção, Exatamente. né? Ela é muito importante para todos nós missionários redentoristas, para vocês e tomara que para muita gente também essa espiritualidade alimente exatamente o ímpeto missionário da gente, né? Exato, porque coloca Jesus dentro desse mistério da sua vida humana, sendo Deus, né? Então ele contempla a vida toda de Jesus a partir desta espiritualidade. Isso. E essa caminhada vocacional, o que ela significou para você? Porque tomada a decisão, a gente faz aquele contato, né? E a partir daí, quando você entrou, você tinha que idade? Eu tinha 18 anos quando eu ingressei no convento. Sei. Então foi uma caminhada de amadurecimento psicológico, vocacional, compreendendo o que de fato é uma vocação, o que é ser uma religiosa na igreja. E esse tempo de formação, ele nos possibilita essa reflexão da vocação e o que é próprio da congregação. Sim. Então, descortina, né, na nossa cabeça e na nossa vida, aquilo que a gente sonha entre o que é real e o ideal.
E a gente quando entra, Maria Rita, será que a gente tem ideia? Porque é certo que muita gente às vezes entra para a vida religiosa buscando refúgio, né? É a primeira pergunta que muitos fazem. Nossa, mas você é tão jovem, está ingressando numa congregação, você teve alguma desilusão amorosa? Não, é algo para além. Mas você não despachou nenhum namorado, Despachei, mas era para o Senhor Jesus. Mas tá bom. Mas eu acho que a gente toma consciência, principalmente da missão, depois que a gente entra, não é? Exatamente. É ao longo do tempo em que nós vamos discernindo, Sim. né? É junto com o Mestre que a gente vai nos amadurecimento nesse amor pelo Reino. Exatamente, né? Porque há congregações que são contemplativas. Aquelas congregações contemplativas, elas vivenciam uma vida um pouco mais escondida, né? Voltada também pela oração, mas na base assim de servir, a gente chama de alavanca, né? De oração, de um processo todo em que a pessoa, normalmente nos Carmelos, como também nas nossas irmãs redentoristas, elas vivenciam principalmente a dimensão da oração, acompanhando cada missionário no seu trabalho e cada missionária, né? Agora, quando a gente entra para ser missionário redentorista, mensageiro do amor divino, você já tem que estar disposto a partir para a missão. Exatamente, a vida ativa é conjugar bem a oração e a ação, conjugar ação e oração. Então, isso é importante na nossa vida, né? Então, essa congregação que você entrou aí, você defendeu até uma tese sobre a sua fundadora. Conta um pouquinho qual o carisma, como que foi, digamos assim, essa congregação se formou e até a situação dela atualmente, como que vai indo. A Congregação das Mensageiras do Amor Divino, ela é filha de Aparecida, então é uma congregação 100% brasileira e 100% do Vale do Paraíba. A nossa fundadora é uma jovem aparecidense, Felicidade de Lourdes Braga, que no ano de 53, ela sente em seu coração o desejo de iniciar um grupo na igreja, a princípio, para ajudar os pobres e para ajudar na evangelização. E sendo orientada espiritualmente por um padre redentorista, Padre Eduardo Moriarty, norte-americano, missionário, professor no Seminário Santo Afonso, a foi conduzindo, né, nessa moção do Espírito, onde então os dois dão o seu sim para iniciar um grupo, né, um grupo de mulheres na igreja. E esse grupo, né, isso nós estamos no ano de 54, 17 de maio de 54, em pleno advento do Concílio Vaticano II, uma leiga inicia um grupo na igreja, e tendo por base a espiritualidade redentorista, que é a herança espiritual de Padre Eduardo, a encarnação, a redenção e a Eucaristia. E em 1971 fomos aprovadas pela Santa Sé para sermos congregação. Sim. Até então éramos Pio Sodolício. E de 71 até hoje, com a graça de Deus, somos uma congregação de vida ativa no Brasil, rompendo as fronteiras do oceano para a Europa, Itália e na África, em Angola. Já conseguiram exportar? E importar algumas irmãs. Exatamente. Tem uma congregação que abriu as fronteiras e é importante então perceber como as coisas surgem de iniciativas que talvez a gente nem imagine. Uma leiga que trabalhava na catequese, trabalhava na pastoral, aqui naquele tempo a paróquia de Aparecida e a Basílica era uma só realidade, né? E a partir daí então, aquela que nós chamamos de Madre Felici, né? Encontrando-se quase que assim, a gente poderia dizer por acaso, embora por acaso é o nome de Deus. Mas encontra-se com Eduardo, porque Eduardo não morava aqui, não trabalhava aqui, né? Era da província. Não era dessa província. Ele foi chamado exatamente para dar aula de inglês no Seminário Santo Afonso, né? E aula de inglês para cá, aula de inglês para lá, encontra-se com Felici e os dois começam essa experiência, essa caminhada, né? Primeiro, mas sempre foi, né, uma preocupação pastoral, né? Isso, essa preocupação de dar o alimento para o pobre, mas também proporcionar a ajuda à evangelização. Então, é cuidar do corpo e também cuidar das almas. E a congregação, ela foi aprovada pela igreja pelo fato dela trabalhar com retiros espirituais, promover retiros, colaborar, né, com o dinamismo e o crescimento
espiritual do nosso povo. É muito bonito. Muita juventude já passou por essa congregação, muita juventude está na congregação, né? Vocês são quantas atualmente? Atualmente nós somos 75. 75 irmãs. Já tem irmãs procedentes de Angola, né? Um grupo bastante significativo. Já são 18 irmãs angolanas. 18 irmãs, né? E assim é a forma como surge uma congregação, como surgiu a nossa dos missionários redentoristas, e ela, na medida em que ela vai se tornando, eu diria assim, algo válido para a igreja e certamente válido diante de Deus, ela normalmente vai se expandindo, né? E se ela mantém o carisma, eu acho que o Espírito Santo faz aquilo produzir mais frutos, né? Se ela perder o carisma, o Espírito Santo fala tchau e benção. E normalmente esses grupos desaparecem com o tempo, né? É isso mesmo, né? Esse carisma. E qual é o carisma das mensageiras? É irradiar o amor divino. Então é um carisma que nos possibilita trabalharmos com a espiritualidade, trabalharmos com o social e aonde o Espírito nos quer, né? Pode ser futuramente a educação, a saúde, porque o Espírito é que nos move, né? Ele é o vento, sopra onde quer. E carisma é dons para servir. Servir quem? O povo de Deus. E tem uma coisa muito importante, não tem? Dentro dessa espiritualidade tem um altarzinho muito especial para aquela que se chama Maria de Nazaré. Senhora Aparecida, de modo muito especial. E a Madre Felici, ela focava muito nos seus escritos em que, quando ela se refere a Maria como a companheira, mãe e amiga de caminhada. Então é gostoso a gente ver uma mariologia pé no chão, uma mariologia que nos apresenta a Mãe do Senhor como aquela que serve. E uma outra ideia que ela também apresenta em seus escritos é que Maria quis que as mensageiras do seu filho nascessem nessa terra, sobre a sombra do seu santuário. E mais uma outra passagem, ela até ousada em dizer, né, que ela sente que corre nas suas veias o sangue de Maria. Ah, sim? Então, o DNA das duas, muito forte essa frase da Madre. E eu acho muito interessante, eu vou contar uma coisa para você, talvez você não soubesse. Agora a ligação da Felici com a questão de vocação, entende? Participei de vários retiros aí com vocês, né? Eu estava uma vez lá, estavam os leigos, tudo, e fomos nós fazer um bendito terço, viu? Pela vocação e pela perseverança dos padres. E sabe como é que foi esse terço? De joelhos e de braços abertos, né? Eu saí quebrado de lá, falei... 5 mistérios de braços abertos, né? Eu falei, eu tenho que manter isso aqui, não estou aguentando, mas vou manter porque é por nós, está rezando aí por nós. Então ela fazia algumas coisas assim que era dentro ali daquilo que era a devoção ou a piedade mariana dela, né? Então, e aí então vocês conseguiram, não é mesmo? Num certo sentido, eu acho que é uma congregação que acabou sendo abençoada, né? E que tem um carisma que fica muito claro, né, para quem quer seguir esse caminho. Não é alguma coisa, você vai entrar num convento para ver o que é que vai fazer. Não, eu vou entrar para ser missionária, eu vou entrar para ser mensageira, né? E já pressupõe a disponibilidade para que me mandem, desde a Bahia até a Angola, pode me enviar que eu tenho que ter disponibilidade. Eu acho que a disponibilidade missionária, talvez ela é característica, porque em Aparecida você tem Carmelo, né? Você tem outras congregações que atuam aqui, quase todas elas têm algumas irmãs a serviço do próprio santuário, como as próprias mensageiras, né? Então é importante que nessa disponibilidade a pessoa ela escolhe uma determinada congregação e nessa escolha ou ela entra com tudo ou então não é o lugar adequado para ela, né? Como que tem sido o trabalho vocacional de vocês? Hoje no Brasil nós vemos assim uma decaída na questão vocacional. Sim. Infelizmente, né? Ela é sentida tanto no ramo feminino como no ramo masculino. Há uma diminuição. Ao contrário, em Angola, nós vemos um florescimento. Sempre há candidatas. Sempre há candidata, nós sempre temos formandas, né?
em todas as etapas, algo que infelizmente no Brasil nós ainda não estamos conseguindo. Aí está, né, o grande desafio nosso nessa criatividade, nessa ousadia em trabalharmos, em sermos essas promotoras vocacionais. Eu tenho a impressão, entendi que a sua congregação, a minha também, a dificuldade que você sente é a dificuldade de oferecer um tipo de instituição, de estrutura, né, que foca num objetivo muito claro, né, e que não é a serviço da pessoa que quer entrar. Acho que muita gente busca determinados grupos porque foca em si mesmo, né? Sou eu que vou lá me santificar, sou eu que vou lá, entende, me aperfeiçoar. A pessoa não confia que quando eu me dedico a uma missão, Deus dá conta da gente. A gente não precisa se preocupar muito consigo. Aliás, quanto menos se preocupar consigo, melhor missionária e missionário será, né? Mas quando a gente foca na gente mesmo, então eu vou buscar refúgio. Ou entro num determinado grupo, primeiramente para ser o meu refúgio, né? A minha santificação, a minha oração, o meu isso, o meu aquilo. E eu acho que isso entrou demais, sabe? E acaba atraindo muitos jovens que entram nesses grupos novos aí. Muitas vezes depois assumem uma missão, assumem alguma tarefa, algum trabalho, e muito válido, né? Mas o foco é que a pessoa quer se realizar, né? Eu acho, sabe, Maria Rita, que as nossas congregações, a gente não entra para se realizar. A gente entra porque eu acho que Deus está, como me dizia uma moça um dia, Deus está me deixando impaciente, está me chamando o tempo todo. É muito importante, Padre, essa frase, né, essa colocação do Senhor, porque nós somos chamados a não ser estrela, nós somos uma constelação. Eu não me salvo sozinho, eu me salvo com a minha comunidade. E ao mesmo tempo em que eu salvo com a minha comunidade, nós carregamos os destinatários da nossa missão, o nosso povo. Então, a orquestra, ela é bonita porque ela tem vários instrumentos, vários sons. E assim também são as nossas comunidades. Cada um com seus dons, com suas aptidões, nós formamos as nossas congregações belas porque pregamos uma única unidade, assim como o Evangelho de Jesus, né? E ser Marte hoje dá menos ibope do que ser herói. E nós seguimos um Jesus que deu a sua vida, é um Marte, né? É aquele que dá a sua vida em prol de muitos, e não de um super-herói que transforma grandes obras. E outro aspecto que eu acho que é importante, vocês têm também muito forte, né? A gente entra num determinado grupo para viver, crescer em comunidade, agir em comunidade, né? Nunca é freelancer, nunca é alguém que, entende, eu sou mensageiro, eu sou missionário, eu vou acontecer, não. Nós somos comunidade. E quando eu vou em nome da minha comunidade, né? Mais ou menos como aqui na Basílica, nós somos agora quase 30 na comunidade, né? Mas cada um que entra para atender a confissão, para presidir uma celebração, ele entra em nome da comunidade toda. É o redentorista que está ali e não fulano ou cicrano, né? E esse desafio é bonito, né? Viver e crescer em comunidade, brigar em comunidade, fazer as pazes em comunidade. O importante Mas trabalhar sempre junto. Isso mesmo, é estarmos formados naquilo, né? Porque se a gente vai às nossas raízes bíblicas, Jesus chamou uma comunidade para estar junto dele. Uhum. Ele não foi sozinho, ele chamou os 12. E os 12, cada um com a sua particularidade. Mas daquela particularidade, ele os ensinou a viver a comunidade. E cá estamos nós, né? Uhum. Vivendo uma vida de santo, porém ainda pecadores. Sim, graças a Deus, que assim Deus tem trabalho conosco. Eu acho que são dimensões importantes da gente perceber, né? Você dizia, por exemplo, Nosso Senhor, quando enviava os seus discípulos, enviava pelo menos 2 a 2, né? Ele nunca mandou um só para dar aquele show, aquele espetáculo, né? E receber aplausos. Eram 2 a 2. De vez em quando voltavam assustados, outra vez voltavam alegres, que tinha dado tudo certo. Isso é importante. Maria Rita, vocês têm mais ou menos quantas comunidades aqui no Brasil? No Brasil, nós temos 12 comunidades, 7 em Angola e uma na Itália. E uma na Itália, né? Na Itália é para pedir dinheiro dos italianos, né? Não para Na ajudar. Itália, nós estamos numa pequena paróquia em Vitorchiano, dando assistência, né, a uma pequena paróquia, onde apenas um padre, onde as irmãs
realizam um trabalho pastoral, principalmente de visita a idosos levando a comunhão, porque nós vemos de fato o envelhecimento daquela pequena cidade. Exatamente, né? E são comunidades que dão apoio depois para toda a questão de Angola, né? Elas dão o apoio financeiro, muitas vezes ajudam de alguma forma. Eu acho que é a forma de fazer a comunidade ser assim também missionária. E é interessante ver, entende, que esse trabalho que se faz de comunidade em missão, quase sempre as mensageiras estão assim unidas ou vinculadas a uma paróquia, né? Trabalhando juntos, né? Ou então em algumas outras atividades que elas exercem e levam em frente, principalmente eu acho que é muito válido e muito importante o trabalho de retiros. Em geral, como são esses retiros aí? São retiros que procuram atender às diversas faixas etárias da nossa população. Sei. Tem retiros específicos para crianças, adolescentes, jovens, adultos, tudo seguindo a linha da doutrina do amor divino. Certamente, né? Então, são um retiro de 2 a 3 dias, um retiro fechado, onde as irmãs, juntamente com os leigos que bebem da nossa espiritualidade, nos auxiliam nesse bonito trabalho evangelizador. Eu acho que é interessante você sublinhar esse aspecto. A outra coisa muito importante, né? Quase sempre vocês trabalham, não é mesmo, com a colaboração de leigos e leigas, né? Principalmente nos retiros. As irmãs também não trabalham sozinhas, não. Então, é sempre em comunidade, sejam com os nossos leigos, com o nosso povo de Deus. Exatamente, né? E num trabalho vocacional que vocês fazem, vocês nos ajudam, a nós redentoristas nas missões populares, nos ajudam aqui no santuário, né? E nos ajudam, acho que também, no trabalho vocacional redentorista. Nós estamos, né, em parceria com os missionários aqui no Santuário Nacional, nas missões populares. É importante também a gente fazer memória junto à vice-província, né, da Bahia, que agora nesse processo de unificação, as mensageiras também estão no Santuário de Bom Jesus da Lapa. O ano passado nós fomos para a Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campinas, Goiás. Na paróquia São Pedro Apóstolo, em Vila Rica, lá em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Também no CAS, em Sacramento, e no CERESP, Centro Redentorista de Espiritualidade, também estamos presentes. É sempre de mãos dadas, né? Sim. E é importante, então, a gente perceber, e aqui nós voltamos àquilo que é nosso Magnificat e a nossa Academia Marial. Nisso tudo, há esse pontinho de encontro que se chama Maria, né? Como que você vê a atuação de Nossa Senhora nessa dimensão bonita de vocação, de missão? Porque, de qualquer jeito, principalmente as congregações femininas, elas têm assim uma certa identificação com aquilo que foi a vida, a missão de Maria. Maria é o protótipo, né, da discípula missionária, é o protótipo da religiosa, da mãe, da leiga inserida, da missionária. E Maria, para a mensageira, para a vida religiosa consagrada, ela nos ensina a ouvir o chamado, a corresponder com esse chamado e levar Jesus consigo aonde Ele quer que nós vamos. Então, Maria nos ensina a meditar a palavra, rezar a palavra e ser os pezinhos que levam e as mãos que são a palavra de Deus. Eu acho interessante, Maria Rita, como que Deus fez essa bendita mulher chamada Maria, né? Porque exatamente aquilo que a gente fala, vocação, graça e missão. Primeiro, ela foi chamada, né? Não é que ela se ofereceu, quero fazer isso, não. Ela foi chamada, né? Foi chamada numa situação em que talvez a vida dela já estivesse definida pelos pais, o que de repente Deus chama e aquela adolescente falou, não, eu vou responder aquilo que Deus quer de mim, né? E ela questiona o anjo, né? Mas como que vai acontecer isso? Exatamente. É assim como nós somos chamados, né? Mas por que eu? Mas ele tem um propósito, uma missão para cada um e cada uma. E é muito bonito também que Maria é chamada, né?
mas a graça de Deus já tinha chegado até o coraçãozinho dela, né? Então, cheia de graça, exatamente para dizer, vocação é graça, né? É graça. E a graça deve, eu acho que sempre lembrar para a gente, né? Não alguma coisa, mas a gratuidade, é gratuito, não tem preço, né? E só depende da disponibilidade da gente e da liberdade, porque Nossa Senhora poderia dizer, ó, meu santo arcanjo aí, Muito obrigada. agradeço o convite, mas olha, vai ali na vizinha, tem outra moça lá, né? Essa gratuidade da pessoa que aceita aquilo que Deus faz, né? Agora, o que ela não imaginou, como a gente não imagina também, é a missão que ela teve que enfrentar. É ser mãe, dar à luz, acompanhar uma criança, mas eu acho que Nossa Senhora não podia pensar, logo de cara eu já tenho que fugir com essa criança, senão ela é ameaçada, né? Leva Jesus, e isso ela entendeu sempre, eu acho que ela entendeu na hora que eu tenho que levar Jesus para minha prima, tenho que levar Jesus lá para o Egito, que já andou escravizando a gente, eu vou levar esse menino até lá, né? Esse levar o tempo todo o filho, né? E eu acho, sabe, que ela incentivava Jesus muitas vezes, né? Como foi nas bodas de Caná, o filho falou, não mãe, não está na hora ainda, né? Não está na hora sim, filho. Vamos, né? Vamos que esse é o momento, né? Esse é o momento, entende? E quando nós imaginamos depois essa mulher, né, no meio daquela primeira comunidade temerosa, né, uma comunidade que fechava portas e janelas, porque senão o medo de Herodes, o medo lá do pessoal lá do templo de Jerusalém, vamos nos esconder aqui, né? E pior, Jesus já foi embora, estamos sozinhos. Maria estava no meio deles, né? Então, ela, e bonito porque ela viveu a vocação de consagração e conseguiu viver também a vocação de casada. Exato, de mãe, né? E de mãe. Mãe de Jesus, mãe da comunidade nascente e mãe de todos nós, né? Que quando a nossa missão aperta, a gente corre para ela, né? Ó mãe, pede para o teu filho de novo dar uma olhadinha para nós, né? Essa atenção de Maria, né? É servir a prima, é estar atenta à palavra do Senhor, é aquela que se coloca também como discípula do Filho. A maior de todas e a melhor. É isso. E é aquela que estará lá junto ao cenáculo, rezando pela igreja nascente, né? É essa Maria que nós depositamos a nossa fé e que nos inspira toda a nossa vivência cristã. Eu acredito numa coisa que não está escrita em lugar nenhum, entende? Que ela, depois que aconteceu todo aquele vinda do Espírito Santo no cenáculo, ela também saiu anunciando o Filho para todo mundo. Ela não ficou só sendo cuidada por João, não, sabe? Acho que ela trabalhou muito no meio da comunidade. Principalmente, eu tenho a impressão que Maria, assim como falou para o filho, agora é a hora, ela deve ter falado para os apóstolos também, faça favor, abra as portas, está na hora de anunciar o Evangelho a todo mundo, né? Essa presença ativa de Maria que continua até hoje, através dos séculos até hoje, incentivando, incitando, ajudando, intercedendo, né? Eu acho que tudo isso é importante, eu sempre digo então, vocação, graça e missão, não é a vocação de padre, não é a vocação de freira, entende? É todo ser humano que aceita que aquilo que ele está abraçando é um chamado de Deus, né? É muito duro você perseverar em algo que você está fazendo por você mesmo, porque chega um momento, não estou satisfeito, vou embora, né? Agora, no momento que você, não, foi Deus que me chamou. E o que eu estou fazendo é graça dele, né? E aí, de vez em quando, a gente faz até coisa meio impossível, que a gente não está disposto a fazer, dá conta do recado? Dá, porque eu estou sendo instrumento. Há pouco o senhor disse que vocação é graça porque Deus é pura gratuidade. Ele nos ama sem esperar nada em troca. Ele nos ama porque quer a nossa felicidade, quer o nosso bem-estar. E por Ele nos amar, Ele quer contar conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele quis contar conosco. Ele quis contar com a nossa disponibilidade e para que também a gente aprenda a ser pura gratuidade. E aí está uma outra vertente da nossa consagração. Não somos nós que nos escolhemos, mas porque Ele nos escolheu, o meu sim é total, o meu sim também quer ser gratuito para todos aqueles. E é bom demais, né? A gente já está terminando o nosso bate-papo, né? Mas é bom demais saber, entende,
que, dentre tantas vocações, tem essa possibilidade de uma consagração da vida à missão, né? E tem assim uma diversidade de instituições que a gente pode tranquilamente se doar e se integrar. Eu acho que vale a pena para você que é jovem ou para você que pode convidar alguém para a vida vocacionada e consagrada, você pensar nas mensageiras do amor divino, né? Que trabalham e se dedicam com tanto amor a essa missão redentora, né? E elas se fazem então instrumentos de Deus. Maria Rita, muito obrigado, viu? Muito Pela sua obrigada, presença. Padre Ulisses, e conte sempre conosco. E você também é chamado, hein? Exatamente. Dê um abraço. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Obrigado.